Boa noite a todos. Estamos então na nossa primeira aula do curso da ALESC, né, Assembleia Legislativa. O nosso conteúdo é aula de língua portuguesa. E nesta primeira aula eu preparei para vocês então a introdução, né, do estudo de língua portuguesa e também a parte de morfologia, as relações morfológicas, né, das palavras. Só para efeito de informação, o nosso cronograma da língua portuguesa foi assim constituído. Nós temos hoje, então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 aulas de língua portuguesa especificamente, né? 3 aulas de interpretação de texto, lembrando que já fizemos a aula 1 e já fizemos a interpretação 1 e 2, né? Agora nós precisamos fazer a interpretação 3, que vai ser dia 13, da outra semana. E por último, a nossa última aula vai ser redação oficial, que é um tópico bastante enfatizado no programa de edital do concurso passado. Então hoje estamos começando com a nossa aula 3, mas na realidade vai ser a nossa primeira aula de gramática, correto? Aqui eu já tinha apresentado na aula passada, no início do curso, o edital de vocês com relação à parte de gramática, né? Nós temos, então, interpretação de textos, ortografia, semântica, sintaxe e pontuação, concordância nominal e verbal. Aí nós temos a redação oficial, elementos de ortografia e gramática e um tópico sobre acentuação gráfica. O interessante é que essa prova que houve, a primeira prova que teve em 2009, né, do concurso de 2009, que foi realizado em 2010, eles dividiram, então, a língua portuguesa no conteúdo básico. Tinha, então, uma parte de língua portuguesa no conteúdo básico e uma parte de língua portuguesa no conteúdo específico. Então, tinha duas provas de português, né, em momentos diferentes do caderno de questões. Eu achei muito estranho, porque é a primeira vez que eu me deparo com uma situação que nem essa, assim, né? Eu ter, assim, 10 questões de língua portuguesa nesse primeiro módulo, e daí depois vem as matérias de direito e tudo mais, e no final nós temos as matérias específicas do segundo bloco, que são esse conhecimento específico, e que foi bem detalhado aqui também, né? Mas enfim, vamos trabalhar nessa perspectiva. Eu sempre começo o curso de língua portuguesa já dando algumas instruções para os alunos para que eles prossigam depois com seus estudos, como se fosse assim um treinamento, né? Uma visão para orientar as pessoas a estudarem o conteúdo da língua portuguesa. Então, se vocês forem consultar em qualquer gramática, vocês vão ver que o conteúdo da língua portuguesa é dividido em 5 áreas. 5, né? 5 dedos, 5 áreas. Por que isso é importante? Para eu localizar uma informação, para eu, de repente, entender um pouquinho mais o que pode estar oculto no edital, eu sabendo as áreas, fica muito mais fácil, né? Eu conseguir identificar esse conteúdo. Então, nós temos 5 áreas: fonética, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Vamos ver com qual conteúdo essas áreas trabalham? Vamos lá ver então. A fonética, ela trabalha essencialmente com acentuação gráfica e ortografia. O que significa isso? Para efeito de concurso público, quando tivermos a palavra fonética no programa de conteúdo do edital, estamos nos referindo provavelmente a acentuação gráfica e ortografia. Com relação à morfologia, o que nós temos? Classe de palavras, ou estrutura e formação das palavras. Como que as palavras são classificadas, como que elas são estruturadas e como é que é o processo de sua formação, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. A nossa aula número 1 de língua portuguesa começa, né, introduzindo a parte de morfologia. Mas eu vou um pouquinho além, porque eu gosto de trabalhar numa perspectiva mais integrada. Eu trabalho com a morfologia junto com a sintaxe, o que denomina a palavra morfossintaxe, ou seja, a morfologia e a sintaxe, elas se combinando, né, se articulando para produzir os conhecimentos, né, para promover a análise dos enunciados. Então, a sintaxe, nós vamos ter o quê? Nós vamos basicamente trabalhar com frase, oração, período, mas vamos ver a coordenação e a subordinação. Ainda um pouco de pronomes também, que é um assunto bastante requisitado em provas, correto? Então aqui nós temos as orações coordenadas, as orações subordinadas,
Então, isso é a parte da sintaxe. Na semântica, o programa de conteúdo editorial de vocês também contempla. Semântica, então, nós vamos aprender o quê? O sentido das palavras. Então, homônimos e parônimos, as relações de sentido que as palavras estabelecem, né? Isso é muito importante, sobretudo na banca FEPESE, né? Que ela normalmente coloca uma questão envolvendo o conteúdo da semântica. E por último, a estilística não é um assunto que cai muito em prova, mas quando cai em prova, diz respeito às figuras de linguagem. Lembre-se daquelas 30 figuras de linguagem: prosopopeia, metonímia, né? Sinédoque, hipérbole, hipérbato e todos aqueles nomes difíceis de entender. Então, isso vai trabalhar com a estilística, ela se ocupa dessa área de conhecimento. Então, vamos lá? Eu deixei uma tabelinha completa no material de vocês, na apostila, tá? Ela está no final, ela é um anexo, ela está no final do material de vocês dessa primeira aula. Aí vocês vão olhar exatamente quais são os tópicos exigidos em prova a respeito de fonética, a respeito de morfologia, a respeito de sintaxe, a respeito de semântica e a respeito de estilística. Não há necessidade de a gente retomar isso na aula, porque esse conteúdo também ele vai ser visto ao longo do nosso curso, correto? Então, olha só, se eu fiz a definição anterior das 5 áreas da gramática e aparecesse uma pergunta desse tipo: o estudo das relações entre as palavras, levando em conta a estruturação interna da frase, denominamos, então, olha só, é o estudo das relações entre as palavras, levando em conta a estruturação interna da frase. Aqui não é a palavra isoladamente, são as palavras organizadas na frase, né, produzindo sentido. Aí, é semântica? Não, porque a gente sabe que semântica trabalha com a significação das palavras. É sintaxe? As palavras associadas na frase. Essa vai ser a resposta da questão. Por quê? Porque a morfologia, ela trabalha com a palavra isolada na sua classificação, na sua estrutura, né? E na sua formação. Então, não poderia ser morfologia. Por exemplo, a morfologia trabalha com aquelas classificações, 10 classes de palavras: artigo, substantivo, verbo, advérbio, numeral, pronome, preposição, conjunção. Então, essas são as 10 classes de palavras, ou também consideradas classes morfológicas, né? E a fonologia muito menos, porque a fonologia vai estudar o quê? Os sons da fala. Entendido isso, agora a gente pode avançar, né? Começando com morfologia, é interessante vocês identificarem também, quem está em casa, com relação à apostila, né? Então, eu vou também fazer uma referência para vocês em relação às páginas em que a gente se encontra, para que o aluno em casa consiga fazer o acompanhamento desse conteúdo. Então, nós estamos na página 3 do material de língua portuguesa, página 3, portanto. Aí nós temos uma tabela, aqui assim no canto inferior direito do quadro, eu sempre coloco um quadradinho com o indicativo da página. Às vezes pode haver uma diferença de 1 ou 2 páginas em função da impressão, né, do formato Word, com o qual a gente trabalha. Na passagem do Word para o PDF pode haver um problema de paginação. Mas olha só então, aqui nós temos então uma tabela mostrando as classes de palavras. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio e tudo mais. Então, o que é mais importante a gente saber, claro, é a classe da palavra, um nome, né? A sua definição e algumas informações sobre essa classe, porque ela é importante na estruturação dos enunciados, né? Então, olha só, essas classes aqui, elas estão ligadas ao substantivo. Essas classes aqui estão ligadas ao substantivo. Por quê? Eu tenho o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome, normalmente eles são adjuntos adnominais, eles vão estar ligados com o substantivo, correto? Depois eu vou retomar sempre essa tabela, mas eu só quero passar aqui, depois eu tenho uma segunda parte, que é o verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Fechamos nas 10. Então aqui, olha só, aí nós temos o verbo e nós temos o advérbio, correto? E depois nós temos as preposições e as conjunções. Mas eu vou fazer uma definição
a respeito de todas essas classes gramaticais. Eu vou, inclusive, precisar usar o quadro para fazer a explicação. Depois a gente volta a ligar esse projetor, porque eu vou precisar de uma área maior, né? Deixa eu fechar aqui. Bom, então eu vou pegar aqui o material. Então, isso que nós estamos vendo é a morfologia. Morfologia, que é uma base para o entendimento de toda a parte gramatical. Sem entendermos a morfologia, quais são as classes de palavras, não há um grande avanço nas questões de língua portuguesa, né? Então, morfologia, quando falar em morfologia, vamos falar em classificação das palavras, né? Então, olha só, vamos fazer uma analogia aqui, ó. Vou pegar aqui, vou fazer umas caixinhas aqui pra gente, tá? Eu sempre faço essa comparação para os alunos entenderem bem. Se eu pegar, por exemplo, uma revista, aqui está cheio de palavras, né? Vamos supor que essas palavras sejam deslocadas do seu texto. E eu fizer assim com as palavras, tá? Com a revista. Todas as palavras que estão aqui dentro, impressas, elas vão cair em 10 caixinhas. Perceberam? 10. Então, a gente pode fazer uma comparação também. Nós temos 10 dedos, 10 classes de palavras, tá? Classes também chamada de classe morfológica ou classe de palavras. É a mesma coisa. Às vezes aparece classe de palavras na prova, ou classificação de palavras, ou classificação morfológica. Vamos ver, todo mundo já conhece, a gente já passou pelo ensino fundamental, ensino médio, sempre essas palavras elas vêm à tona, né? Vamos ver como é que são essas palavras? Então, eu tenho uma caixinha chamada artigo, tá? E todo mundo sabe, artigo, o, a, os, as, uns, umas, umas. São os artigos definidos, indefinidos, né? Singular, plural. Então, nós temos o artigo. O artigo é uma palavra que vai o quê? Ela vai especificar, né? O quê? Um substantivo. Ela pode defini-lo ou indefini-lo. Essa é a função do artigo. A outra caixinha que nós temos, vamos colocar assim na ordem, né? Vou seguir a mesma ordem de vocês. Vou botar, se bem que não está nessa ordem que eu coloquei para o exercício. Mas tanto faz, não há necessidade. É importante que elas fiquem dentro do mesmo, agrupadas pelo mesmo sintagma, né? Na página 4, eu coloquei uma tabelinha bem completa ali, né? Nessa ordem que eu gostaria. Substantivo. Agora, substantivo são as palavras que vão designar os seres, né? Aí nós temos cadeira, mesa, quadro, chão, são substantivos. Aí nós temos os substantivos concretos, os substantivos abstratos, né? Primitivos, derivados, enfim. Nós temos várias classificações, mas é importante saber que o substantivo é uma das palavras mais fortes, ela é o núcleo de alguns sintagmas, do sintagma nominal, no caso, né? Além do substantivo, artigo substantivo, nós temos o quê? Nós temos o adjetivo. Adjetivo. O adjetivo vai qualificar um substantivo, né? Vai dar qualidade. Se eu digo assim, o quadro é verde, então eu vou dizer que o quadro, o artigo. Quadro substantivo, é verbo e verde um adjetivo. Perfeito? Então eu tenho o adjetivo como uma qualificação do meu substantivo. Mas eu tenho também o numeral. Numeral, que são o que vão quantificar, né, os seres, tipo 1, 2, 3, 4, primeiro, segundo, terceiro, quarto, 1/3, metade, o dobro, são os numerais multiplicativos, fracionários, enfim. Então são os numerais que vão quantificar os seres, né, os substantivos. E eu tenho mais uma palavrinha ainda ligada a esse núcleo aqui, esse primeiro sintagma aqui, tá? Esse agrupamento de palavras, esse sintagma, que é o pronome. É o pronome. Pronome é aquilo que está no lugar do nome, né? Ou acompanha o nome. No caso, como ele vai acompanhar o substantivo, esse pronome aqui, mas mais tarde a gente vai introduzir esse conceito, vai ser um pronome adjetivo.
e esse numeral se acompanha o substantivo, vai ser também o numeral adjetivo e não o numeral substantivo. Então, se ele substitui um nome, tanto numeral quanto pronome, eles vão ser numerais ou pronomes substantivos. Se eles acompanham um nome que é um substantivo, eles vão ser o quê? Vão ser numerais, pronomes adjetivos. Mas isso a gente vai depois. O importante é saber identificar o que é um numeral e o que é um pronome. Isso aqui faz parte desse sintagma, né, nominal, né? Nominal. Agora, nós temos uma caixinha que eu gosto sempre de colocar nessa ordem, que é a caixinha do verbo, correto? É a caixinha do verbo. Então, ele fica aqui bem central, né? Bem central. Então, aí o verbo... Então, o que são os verbos? São as palavras que vão designar o quê? Uma ação, um estado, uma mudança de estado, um fenômeno de natureza, por exemplo, está chovendo. Chovendo é verbo, né? Enfim, nós temos vários, né? Os carros passam pela rua, então o verbo passar, então é ação, e assim vai indo. Nós temos ação, estado, mudança de estado e tudo mais. Temos os verbos de ligação, e daí temos uma classificação específica sobre verbo. Depois do verbo, nós temos uma palavrinha chamada, uma caixinha chamada advérbio. Advérbio. Cuidado que o advérbio, qual é a função do advérbio? Ele muda, ele modifica um verbo, mas ele também modifica um adjetivo e um outro advérbio. Para isso que serve o advérbio. Quer ver uma coisa? Eu estou contente. Contente é adjetivo. Se eu coloco assim, eu estou muito contente, não intensificou o meu grau de contentamento? Sim. Então eu tenho um advérbio. Só que qual é a característica do advérbio? Ele é invariável. Já vamos colocar assim algumas características, tá? Ó. Ele é invariável. Ele é invariável. Quer ver? Ela está muito contente. Não mudou. Elas estão muito contentes. Também não mudou. Então ele não muda. Ele é invariável, né? Então, repetindo, um advérbio é uma palavra muito importante no nosso estudo de língua portuguesa, porque através dele a gente consegue resolver várias questões. Então, além do advérbio, nós temos aí duas palavrinhas que elas servem como conectores, tá? Conectivos, conectores, enfim. E a gente já viu nas aulas de interpretação de texto, que são as preposições e as conjunções. Elas servem para unir o quê? Palavras ou orações. Então, nós temos, então, as preposições e as conjunções. Preposições e as conjunções, correto? Então, se eu digo mesa de madeira, de é uma preposição que está reunindo, ligando, né, um termo regente a um termo regido. Então, preposição. E conjunção também pode unir palavras ou orações. Por exemplo, se eu digo, está chovendo, mas eu vou à praia. Eu estou usando mais, que é uma conjunção adversativa. Estou unindo duas orações. Perceberam? Então, essas duas aqui, elas têm uma coisa em comum. Elas são conectoras. Conectoras. Servem para conectar palavras ou orações, tá? Conectoras. Conectivos também são chamados, né? Enfim. Ou ganchos, como eu sempre falo nas nossas aulas, eu gosto de mostrar algumas ações, assim, tipo um gancho, né? Uma ligação entre palavras ou orações. E aí, o que está faltando? Nós temos que ter 10 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está faltando a última. Eu botei até a mais aqui, né? E aí? A interjeição. A interjeição, que raramente cai em concurso, né? Interjeição, nossa, geralmente acompanhada com ponto de exclamação. Enfim, né? São as interjeições que expressam, né, uma emoção. Então, nós temos a interjeição. Perceberam aqui, pessoal? Então, olha só, esse conteúdo aqui é fundamental para o entendimento de tudo que vem pela frente. Então, a gente sempre começa o curso com as classes morfológicas. Aí eu pergunto assim, e se tiver alguma palavra que não se encaixe em nenhuma dessas caixinhas? Tem também, tá? Tem. Quando não há nenhuma possibilidade de encaixar essa palavra
ela fica isolada numa caixinha, que a gente chama de limbo, né? Uma caixinha isolada, chamada palavras denotativas. Palavras denotativas. Palavras denotativas. Esse material eu fiz questão de colocar na apostila de vocês. É claro que não vai cair a palavra denotativa na prova de vocês, porque normalmente as bancas não entram muito nesse mérito, mas elas podem juntar algumas palavras denotativas com outras para confundir vocês, tá? Aí eu coloquei numa caixinha para vocês conhecerem também um pouquinho sobre elas, tá? Se vocês olharem ali na apostila, vocês vão ver algumas palavras denotativas. Deixa eu ver onde é que está especificamente. Eu botei numa caixinha aqui, né? As palavras denotativas. Correto? Bom, essas são as 10, são as 10 classes de palavras, correto? Então, se a gente pegar qualquer, né? Se a gente pega aqui, por exemplo, essa revista, A Crise do Petróleo. Então é o seguinte, A vai ser o quê? O artigo, né? A artigo, crise, substantivo, do, preposição, que está ligando crise e petróleo outro substantivo. Então eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma classificação, né, das palavras nas orações, né? A classificação das palavras morfologicamente. Tudo bem, pessoal? Agora é o seguinte, isso é morfologia. Agora um outro conceito importante, mas daí eu vou mostrar aqui para vocês antes. Bom, então olha só aqui. A classificação da palavra depende do sentido e da função dessa palavra no seu contexto. Quer ver? Vamos dar uma olhada para ver se funciona, se a gente consegue identificar as classes de palavras. No caso aqui, o curso é de redação. O curso é de redação. Esse O aqui, a gente logo vai perceber que é aquela primeira caixinha, é o artigo, né? Então, o O é artigo. Mas o O aqui não é artigo. Olha só, eu o vi no cinema. Então, eu vi quem? Eu vi ele, provavelmente, né? Eu vi ele, eu o vi no cinema. Esse O aqui, ele é um pronome oblíquo átono. E aqui também, olha só, não sabíamos o que aconteceu. Não sabíamos aquilo que aconteceu. Esse O aqui, então, é um pronome. Então, olha só, muito cuidado que uma mesma palavra, ela pode ser classificada de vários tipos, dependendo do contexto em que ela se encontra. O curso, no caso artigo, né? Eu ouvi, pronome, aqui no caso oblíquo, e não sabíamos o que aconteceu, no caso pronome demonstrativo. A mesma coisa acontece com essa palavra aqui, olha só. Ele não leu nada. O que é nada? É um pronome também, só que é um pronome indefinido. Aqui a gente já viu um pronome oblíquo átono, um pronome demonstrativo e um pronome indefinido. Mas se eu colocar nessa estrutura, o aumento não foi nada agradável, nada já não vai ser o quê? Um pronome, vai ser um advérbio. Ó. O aumento não foi nada agradável, então é um advérbio. E aqui, nessa última oração, o nada, ele vai ser um verbo. Quer ver uma coisa? Ele nada na esquina do clube. Ele nada. Eu nado, tu nadas, ele nada. Então aqui nós vamos ter o nada como um advérbio. Entendido? Então vamos seguir. Ó, aqui que eu coloquei as caixinhas, então, né, as classes de palavras, repetindo. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Eu coloquei aqui para a gente fazer uma primeira atividade, no caso a nossa atividade 1, ela vai estar na página, atividade 1, ela vai estar na página 4, para quem está em casa, estamos na página 4, página 4. E nós vamos agora fazer a identificação, olha só, aqui eu tenho um período composto. As duas meninas italianas visitaram rapidamente um novo museu de arte moderna em Londres ontem à tarde. Mas elas não gostaram das exposições permanentes. Nossa, enfim. Coloquei e montei essa frase para exemplificar todas as classes gramaticais ou as classes morfológicas. Então vamos lá. Todo mundo pensando, né? As o que é? As vai ser o quê? Artigo, né? As é artigo. Ou a, os, as, uma,
umas, né? São o artigo definido e o artigo indefinido. Aqui no caso é um artigo definido, feminino, e no plural. Duas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 2, numeral, então é numeral. Quantifica o quê? O número de meninas. E meninas vai ser o quê? Meninas é um substantivo. Ela, a menina, as meninas, substantivo, né? Palavra que vai designar os seres. Italianas não é uma qualidade das meninas? Sim, elas são italianas, mas elas podiam ser bonitas, altas, magras, enfim, né? São qualidades e essas qualidades a gente chama de adjetivo. Então, italianas vai ser um adjetivo relacionado a meninas, tá? Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Meninas vai ser um núcleo do sujeito. Olha onde é que está o sujeito aqui, ó. As duas meninas italianas. O que elas fizeram? Visitaram e aí vai indo. Mas olha só, meninas é a palavra mais importante, ela é um substantivo. O que vai acontecer com o as duas italianas? Elas vão estar ligadas ao nome meninas, ao substantivo meninas, tá? Na frente a gente vai trabalhar mais essa questão. O que elas fizeram? Elas visitaram. Visitaram é verbo. Eu visito, tu visitas, ele visita. Nós visitamos, vós visitais e eles visitam. Então é um verbo. Então é o verbo visitar. O que elas visitaram? Rapidamente, eu já expliquei nas aulas de interpretação de texto que a gente tem que tomar muito cuidado com os advérbios e geralmente eles terminam no sufixo mente. Rápido, rapidamente. Feliz, felizmente. Então, rapidamente. Então, rapidamente vai ser um advérbio. Advérbio. O que elas visitaram? Visitaram um novo museu de arte moderna em Londres. Vai ser o quê? Um artigo indefinido, um certo, né? Um artigo indefinido. Novo. Não é uma qualidade do museu? Sim. Então vai ser o quê? Adjetivo. A qualidade do museu. Museu vai ser um substantivo, porque aqui novamente aqui vou ter um objeto direto, né? Então o núcleo desse objeto direto vai ser um substantivo, né? Que vai atrair para ele o quê? O vai estar ligado ao museu, o novo vai estar ligado ao museu, né? De arte moderna vai estar ligado a museu. De, a gente já tinha visto que é uma preposição, né? De, arte. Aqui no caso ele vai ser substantivo e moderna vai ser adjetivo, mas cuidado. De arte moderna, o museu de arte moderna é uma locução adjetivo. O que é uma locução? É o conjunto de duas ou mais palavras que encerra um conteúdo de uma dessas classes gramaticais, tá? Então eu vou ter locução adjetiva, eu tenho locução adverbial, eu tenho locução verbal, eu tenho locução conjuntiva. Então sempre duas ou mais palavras operando em conjunto e que encerram um entendimento de uma dessas classes gramaticais. Então, de arte moderna vai ser, se nós analisarmos no conjunto, vai ser uma locução adjetiva, né? Que ela vai qualificar o museu. Que tipo de museu? Museu moderno, museu de arte moderna. Em é preposição, né? Em é preposição. Londres vai ser um substantivo, né? Um substantivo próprio, nome de cidade. Londres. Ontem. Ontem a gente sabe que está relacionado com a ideia de tempo. Então, ontem vai ser um advérbio de tempo. À tarde, se eu olhar isoladamente, eu tenho duas coisas na palavra a, tá? Ó, a com crase, né? Eu tenho duas classes gramaticais. Muito cuidado com isso aqui. Quando eu tenho o fenômeno crase, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma preposição. Lembrando que nós teremos uma aula só para crase, uma parte da aula só para crase. Mais um artigo, em regra, tá? Nem sempre, pode ser uma preposição e um pronome demonstrativo. Mas uma preposição mais um artigo. Então aqui eu tenho duas classes gramaticais na palavra a. Eu tenho uma preposição mais um artigo. E tarde vai ser o quê? Vai ser substantivo, mas cuidado. À tarde, novamente eu tenho duas palavras que formam uma locução. Então o conceito de locução é muito bom a gente já internalizar agora, e essa locução ela vai ser o quê? Adverbial, porque ela encerra uma noção de tempo, adverbial de tempo, né? Locução adverbial de tempo. Bom, aqui eu tenho todas as informações dessa primeira oração.
Agora nós temos um período composto, eu tenho mais uma oração, e essa oração é coordenada. E o que é que vai ligar essas duas orações? Qual é o conector que vai fazer essa ligação? Uma conjunção, pessoal, conjunção, ó. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, eu poderia substituir por essas conjunções para fazer as ligações, né? Elas, todo mundo sabe que é pronome, né? Pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ela vai ser um pronome. Não vai ser um advérbio de negação. Não é considerado, classificado como advérbio de negação. Gostaram, agora nós temos um outro verbo, olha só, é o verbo gostar, eu gosto, tu gostas, ele gosta, né? E assim vai indo. Das, nós temos o quê? Das, nós temos duas coisas também, ó. O que nós temos em das? Nós temos duas classes gramaticais, né? Duas classes gramaticais. Nós temos o de, mas, as, que vai gerar o quê? Das. Então, nós temos uma preposição mais um artigo, formando o vocábulo das. Então, se perguntar quantas preposições tem aqui, aqui tem uma preposição. Mas também perguntar, e eu já vi pergunta desse tipo da FEPES, tá? Perguntar, por exemplo, quantos artigos tem? Então, aqui dentro também tem um artigo, tem uma preposição mais um artigo. Então, das exposições, né? Então, das, preposição mais artigo. Exposições, substantivo, elas, né? As preposições. Permanentes, não, a qualidade da exposição é uma qualidade, então vai ser um adjetivo, né? São palavras que qualificam o substantivo. E aí eu coloquei aqui, nossa, que é o quê? Uma interjeição. Raramente cai em prova as interjeições. É muito raro, né? Muito raro termos a interjeição em prova. Vê se não parece aquele joguinho de palito? Ficou assim um monte de flecha, assim, né? Um monte de palitos. Mas tudo bem. Então, o que nós temos que tomar muito cuidado daqui para frente, né? Identificar. O advérbio é uma palavra fundamental, muito importante. O verbo, os pronomes e os substantivos. Isso num núcleo, né? E depois as preposições e as conjunções também são muito importantes, que as bancas estão começando a perguntar os seus valores semânticos. Valor semântico da preposição e valor semântico da conjunção. Como na aula que a gente já teve de interpretação, de saber qual é o valor semântico de uma preposição. Por exemplo, mesa de madeira, de indica a materialidade do que a mesa é constituída. Tranquilo? Então, esse exercício é bom a gente sempre estar fazendo, né? Para fazer a análise da classificação das palavras nos enunciados. Então, vamos ver aqui, eu bolei uma atividade 2 também, que a gente pode fazer agora em sala, né? Eu quero que vocês identifiquem as classes de palavras de quatro frases que eu coloquei inicialmente. Dizendo se onde é que está o artigo, substantivo, adjetivo, numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, preposição, conjunção e interjeição. É claro, eu abreviei para a gente não perder muito tempo para escrever isso, tá? Mas é importante que a gente se esforce para identificar as classes de palavras. Vamos lá? 30 segundos e em seguida a gente já corrige. Pode também usar a setinha, né? Pode chegar e botar na setinha, fica mais fácil, né? Não precisa ficar escrevendo. Por exemplo, se é artigo, já faz uma setinha para o artigo, para o substantivo, para o numeral, para o pronome, para o verbo, para o advérbio, para a preposição, para a conjunção e para a interjeição. Então, vamos lá. Olha só. Então, a gente vai saber que é artigo, né? Artigo definido, feminino, singular, né? Violência é um substantivo, ela é a violência. É um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato, porque o que é um substantivo abstrato? Ele precisa de um outro substantivo para existir. Para que haja violência, deve ter um outro substantivo, pessoas que possam gerar a violência, né? Então, é um substantivo abstrato. Não, a gente já tinha visto que é um advérbio de negação. É um verbo, só que cuidado, que no estudo de verbo, o verbo ser é um verbo especial, porque ele é considerado verbo de ligação.
ele vai ter um tratamento diferenciado dos demais verbos, tá? É um verbo de ligação. Quais são os outros verbos de ligação? Já falei isso na aula passada, né? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar e qualquer outro verbo que encerre esse conteúdo. Uma é artigo, né? Só que é artigo definido e uma é um artigo indefinido, né? Indefinido. Uma certa. E fantasia é um substantivo, é ela, a fantasia. Certinho? Aqui, o coordenador enviou rapidamente mensagens aos alunos na quarta-feira. O coordenador artigo, o artigo, coordenador substantivo, enviou verbo. O que ele enviou? Rapidamente é um advérbio, ó. Rapidamente é um advérbio, né, de modo. O que ele mandou? Mensagens, um substantivo, aos, cuidado. O que tem no aos? Muito cuidado com isso aqui, ó. Aqui nós temos duas classes gramaticais. Nós temos a preposição a e nós temos o artigo os, formando a combinação aos. Muito cuidado com isso, tá? Tenho duas classes gramaticais aqui. Alunos vai ser um substantivo, na vai ser o quê? É a preposição em, mais o artigo a, ó. Aqui também nós temos duas classes de palavras. Em mais a vai dar na. E aqui, quarta-feira, daí eu vou juntar as duas palavras, né? E eu vou dizer que é uma locução adverbial. Quarta-feira, uma locução adverbial. Porque eu analiso as duas juntas, né? Tranquilo? Aqui só para a gente terminar. Eles gostaram muito do filme que expôs o drama dos refugiados. Eles vai ser um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Gostaram vai ser um verbo, verbo gostar. Muito, não intensificou? Sim, intensificou, vai ser um advérbio. Do é uma preposição mais o artigo, de mais o, vai dar o do. Cuidado, preposição e um artigo. Filme vai ser um substantivo, que vai ser um pronome relativo. Olha, a gente já viu vários pronomes, agora nós temos o pronome relativo. Nós já vimos o indefinido, o pronome pessoal do caso reto, o pronome oblíquo átono e o pronome demonstrativo. E nós temos agora o pronome relativo. Expôs vai ser o verbo expor, né? O vai ser um artigo definido, drama vai ser um substantivo, novamente nós temos uma preposição mais um artigo, dos, né? E refugiados um substantivo. E já indo para o final, alguns preferiram vinho à cerveja na festa. Alguns, pronome indefinido. Alguns, é pronome indefinido. Preferiram um verbo, né? Preferiram o quê? Vinho é um substantivo, a uma preposição, cerveja, né? E na festa, na é o em mais a, e festa vai ser um substantivo. Muito cuidado com essa regência aqui, ó. Isso aqui cai muito em prova. Quando a gente prefere alguma coisa em detrimento de outra, a gente usa uma sintaxe trancada, fechada, padrão, ó. Eu prefiro isso a aquilo. Então, eu prefiro vinho à cerveja. Mas como é que nós falamos na nossa linguagem do dia a dia? A gente fala assim, quer ver? Ah, eu prefiro mais cerveja do que... Eu prefiro mais vinho do que cerveja. Não existe isso. Para o padrão, tudo isso que nós estamos vendo aqui, isso aqui é o padrão da norma culta. Então, a norma culta prescreve que quem prefere, em detrimento de uma coisa, prefere isso a aquilo. Eu não posso usar do que, mais que, não existe isso para efeito de norma culta. Então, estaria errado eu falar, alguns preferiram mais vinho do que cerveja. Isso não existe. Alguns preferiram vinho a cerveja. Tranquilo? E aqui, Pedro comprava 300 gramas de queijo semanalmente. Aqui na festa vai gerar uma locução adverbial, né? O lugar onde eles, né? Onde isso ocorreu, essa ação ocorreu. Pedro comprava 300 gramas de queijo semanalmente. Pedro, substantivo, né? Comprava verbo, 300, numeral, né? Quantifica, gramas, substantivo, de queijo, preposição, substantivo e semanalmente um adjunto adverbial. Tranquilo? Por que eu mostrei isso para vocês, pessoal? Olha só. É claro que essas informações vão voltando com o tempo para a aula não ficar assim muito pesada, muito cheia de informação. Mas isso aqui, daqui para frente, todos os alunos já têm que ter em mente essas 10 classes de palavras. Repetindo, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, lembrando que pronome tem muitos pronomes, pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome interrogativo, pronome relativo, enfim, pronome
de tratamento, são vários os tipos de pronome. Verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. E aqui eu botei já a palavrinha, aquela caixinha que, quando eu tenho uma palavra que não se encaixa em nenhuma, eu coloco como palavras denotativas. Palavras denotativas. E aqui agora nós vamos entrar num outro elemento, tá? Num outro elemento muito importante também com relação a essa primeira aula de morfologia. São as relações morfossintáticas, tá? Morfossintáticas. Aqui seria interessante também a gente identificar na tabelinha a diferença entre morfologia e sintaxe. Aqui eu analiso as palavras isoladamente, mas toda prova eu tenho que fazer alguma questão envolvendo análise sintática. E o que vai precisar? Eu vou precisar saber o quê? Das funções sintáticas. Eu preciso saber das funções sintáticas. Ou seja, o que o artigo, qual é a função que o artigo vai exercer? Qual é a função que o substantivo vai exercer no meu enunciado? Qual é a função que o adjetivo? E assim vai indo, tá? Então essas funções, que também a gente já conhece, porque já fez o ensino fundamental e tudo mais, elas são divididas em 3 classes. As classes essenciais, integrantes e acessórias, tá? O que é essencial numa frase? Porque agora nós estamos trabalhando com a sintaxe, né? Frase, oração e período. Agora não interessa mais a palavra isolada. Agora o que vai interessar é a palavra articulada para a produção do sentido. Então, eu tenho sujeito e predicado. Aí olha só, gente, sujeito e predicado. Agora eu vou trabalhar com outro conceito. Eu vou trabalhar com o conceito de função.